mulher mais famosa da história tivesse posado no meu estúdio hoje. No fechamento dessa trilogia, o desafio é o maior ícone da arte mundial. Vou recriar a luz real da Mona Lisa. Esqueça a ideia de que essa luz é chapada. O segredo do Da Vinci aqui é a anatomia moldada pela sombra. A Mona Lisa é o auge do realismo renascentista. Diferente do que muitos pensam, a luz aqui tem direção. Ela vem de cima para baixo, é isso que dá volume ao peito, projeta a sombra sob o nariz e define o contorno icônico do pescoço. Reparem que a sombra abaixo do queixo é intensa e presente, mas as bordas são macias. Isso nos diz que a fonte de luz era grande e próxima. É o esfumato aplicado não para esconder a sombra, mas para suavizar a transição onde a luz encontra a escuridão, dando uma tridimensionalidade quase viva. Para replicar esse efeito com precisão, vou usar o meu Godox AD600 Pro com um Octabox médio. Vou posicioná-lo bem alto e levemente inclinado para baixo. O Octabox vai me dar a intensidade necessária para a sombra, mas com aquela borda difusa que o pincel do mestre pedia. Para criar a atmosfera etérea da obra, a Ulanzi FM01 entra para amaciar levemente o contraste geral. Vou controlar a distância da luz para que a sombra no pescoço não fique preta demais, mas também não desapareça. Atenção, o segredo aqui é a postura. O corpo está em 45 graus, mas o rosto vira para a lente. Essa torção, combinada com a luz vindo de cima, é o que cria o olhar mais enigmático do mundo. Então, como eu disse, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de recriar essa obra de arte, a gente precisa observar qual foi o caminho da luz. Então, como a gente já disse, ele está mais alto e um pouco lateral. Então, eu vou posicionar o meu Godox AD600 Pro junto com um modificador, um Octabox com colmeia, no meu lado direito. Então, se a gente observar pela sombra do nariz, a gente percebe que a projeção da sombra, ela vem do lado direito descendo para o lado esquerdo. Então, eu vou colocar ela aqui do meu lado direito, mais alto do que o meu rosto e um pouco, quase a 45 graus. Vou levantar um pouquinho a altura dela, vou trazer ela um pouquinho mais aqui pra frente, deixar ela mais alta um pouco e um pouquinho inclinada, mais aqui assim. Eu acredito que olhando pela posição da sombra que tem abaixo da sobrancelha e principalmente abaixo do nariz, a posição do queixo, um lado vai estar mais com sombra e o outro mais iluminado. Então a gente percebe na posição da mandíbula também. Então o queixo está levemente projetado para o lado. Deixa eu posicionar a minha câmera, que eu consigo já... Antes da gente fazer a foto, então, eu vou isolar todas as luzes, vou desligar todas as luzes do ambiente para a gente conseguir enxergar até melhor essa iluminação e nada dessas luzes que estão atrás atrapalharem. Alexa, desligar todas as luzes. Pronto, dessa forma eu consigo até enxergar melhor a projeção da sombra no meu rosto. Eu acredito que ela tem que ficar um pouquinho mais pra cá. Agora aqui a gente vai testando, enxergando o que eu tô vendo na câmera versus a posição da luz, o desenho da luz no meu rosto. Eu vou ajustar um pouquinho a posição da minha luz, porque ele formou uma sombra diferente da que eu imaginava quando eu olhei aqui no visor. Então eu vou aproximar ela um pouquinho mais daqui e eu vou trazer o meu banco um pouco mais para trás, mais próximo do meu fundo. Então a luz ela não vai ficar projetada direto na lateral do meu rosto, ela vai ficar um pouco à minha frente. De modo que eu fique mais próxima do fundo,
o fundo não vai ficar tão escuro. Muito embora a gente não vai olhar para o fundo agora, a gente vai olhar para o formato da sombra e da posição da luz que vai se formar no meu rosto, para a gente trazer bem próximo da imagem. Deixa só eu pegar o meu disparador, como eu usei nos outros, eu estou usando o meu celular como disparador da câmera, tá? E eu vou ligar também um pouquinho da fumaça para a gente ter um pouquinho do efeito do quadro. Deixa ela propagar um pouco. Que conforme eu vou fazendo, ela vai dissipar. Então eu preferi esperar um pouquinho. Deixa um pouco mais carregado no começo, mas aí a gente já desliga para também não ficar muita fumaça. A posição que ela está sentada é lateral. Ela está sentada numa cadeira, eu acho, parece que tem um apoio para os braços. Mas como não é o meu caso, eu vou ficar com o braço meio apoiado. Mas assim, esquece a questão da pose, porque a gente não está olhando nem pose, nem figurino, nada disso. Nós estamos olhando só a direção da luz. Mas eu vou fazer mais ou menos. Então ela está apoiada aqui assim, rosto mais de ladinho, colo bem de lado, o ombro um pouquinho lateral assim. Vamos ver, aí assim, agora sim disparou. Deixa eu colocar minha mão por baixo. Tá vendo quando você olha aqui nessa parte da sombra do nariz, a gente consegue perceber que tá muito dura. Então eu vou trazer um pouco do meu rebatedor aqui, pra gente quebrar um pouco dessa sombra. Vamos ver como vai ficar. Deixa eu arrumar meu cabelo. Então, corpo mais lateral. A mão, eu vou inverter a posição da mão aqui só para tampar um pouquinho o celular. Deixa eu posicionar um pouquinho mais ele aqui. Vamos ver. Olha como iluminou. Tudo é a posição, então você consegue já ver a olho nu a projeção, né, da luz rebatendo. Então você consegue ter uma ideia melhor. Eu acho que talvez vai ficar um pouco clara demais, mas vamos ver. A gente já resolveu bastante a questão da sombra, mas eu acho que ficou um pouquinho claro demais. Vamos ver. Eu acho que é essa. O resultado é um equilíbrio entre presença e mistério. Saímos do drama de Caravaggio para a sofisticação técnica de Da Vinci. Veja a comparação. E aí, qual desses mestres você mais gosta? Comente o seu favorito e já salva essa série.